Coríntios capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Se você achou, acompanhe na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui no Data Show. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sente-se em nome do Senhor Jesus. Permaneça de Bíblia aberta em 1 aos Coríntios, capítulo 10, voltando para o versículo 1. Nós temos hoje uma pregação, mais uma vez, expositiva, do qual nós vamos discorrer, trabalhar dentro de um texto, esse que nós lemos, do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13, trabalhando em cima das referências e também das regras da interpretação. Nós vamos buscar todas as comprovações dos versículos do Novo Testamento no Antigo Testamento, usando assim a estratégia de a Bíblia explica a Bíblia. Embora seja uma mensagem com exposição textual, no qual eu gosto sempre de trabalhar um tema. Sou um dos poucos pregadores que ainda coloca tema numa pregação expositiva. Mas esse tema serve para você gravar, para você aprender, para você fixar a respeito da pregação que você ouviu em tal dia. E o tema da pregação de hoje, nesse texto que nós vamos discorrer, vamos trabalhar, é liberdade reprovada. Diga assim comigo: liberdade reprovada. Daqui a pouquinho você vai compreender a razão desse tema, pois o apóstolo Paulo vem trabalhando desde o capítulo 9 de 1 aos Coríntios, dentro do tema liberdade.
No capítulo 9, Paulo faz uma exposição para a igreja de Corinto, de que ele, como apóstolo, tem o direito de viver da obra, de ser sustentado pelas igrejas como faziam os outros apóstolos. Mas ele não ia usar a sua liberdade para fazer isso. Ele preferia trabalhar, ele preferia ganhar o seu próprio dinheiro, ele preferia se sustentar, mas ele tinha esse direito se ele quisesse usar do seu direito. Portanto, Paulo está dizendo, eu tenho liberdade para escolher. Se eu escolher ser sustentado pela igreja, não estou errado. Mas eu escolho não ser. No capítulo 9, Paulo está falando sobre o poder de escolher bem as coisas. E Paulo diz, eu uso o meu direito de escolher, para escolher não depender de vocês, e sim depender de Deus. E o capítulo 10, ele é contexto. Paulo continua falando a respeito da liberdade de escolha e para trabalhar o entendimento da igreja, Paulo usa de figuras, de símbolos do Antigo Testamento, de acontecimentos do Antigo Testamento, para trazer para o Novo Testamento, para a igreja no Novo Testamento, lições importantes que precisam ser aprendidas a respeito do comportamento da liberdade que nós temos. Como devemos nos comportarmos diante da liberdade que Deus nos deu. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre a liberdade reprovada do povo de Israel. A forma como eles usaram a sua liberdade de forma errada. A forma como eles usaram a sua liberdade para pecar. A forma como eles usaram a sua liberdade para irritar a Deus. Para provocar a ira de Deus. Eles poderiam ter usado a sua liberdade, a liberdade deles, o povo de Israel, deveriam ter usado a liberdade deles para agradar a Deus, para servir melhor a Deus, para amar mais a Deus, para dar um bom exemplo para outras nações, mas eles usaram erradamente a liberdade deles. E o apóstolo Paulo usa os erros cometidos pelo povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, usa os erros que eles cometeram e o resultado trágico desses erros para nos trazer lições para que nós venhamos aprender hoje com os erros deles. Vocês estão entendendo, irmãos? Para nós não repetirmos os mesmos erros, para nós não sermos reprovados como eles foram. E aqui, queridos, nós temos o seguinte, eu escrevi a introdução. A liberdade da igreja brasileira está sendo mal utilizada. A nossa liberdade está sendo usada, na maioria dos casos, para escandalizar o Evangelho e para vulgarizar a graça de Deus. Infelizmente. Não é todos os países do mundo, nós já temos mais de 50 países do mundo em que o Evangelho já não circula livremente, em que já há perseguição e proibição ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Mas essa perseguição e essa proibição à pregação do Evangelho ainda não existe no Brasil, graças a Deus. E nós temos liberdade religiosa. Nós podemos expressar a nossa crença,
Nós podemos fazer cultos públicos, nós podemos pregar nas praças, nós temos liberdade, as autoridades nos permitem viver e pregar o Evangelho. E nós temos no Brasil uma ampla liberdade religiosa ainda. Mas em figura ao povo de Israel, olha para mim, a igreja brasileira não está sabendo valorizar essa liberdade, não está sabendo usar essa liberdade. E a liberdade da igreja evangélica brasileira, em muitos aspectos, está semelhante à do povo de Israel que foi pastoreada por Moisés. É uma liberdade reprovada, por causa que hoje se está cometendo e repetindo os mesmos erros que reprovaram a nação de Israel. E nós vamos ver isso hoje. No capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo nos traz uma advertência sobre o perigo de usar mal a liberdade, dando como exemplo a igreja do Antigo Testamento. Diga assim comigo, a igreja, diga de novo, a igreja do Antigo Testamento era a nação de Israel. Só para você entender. No capítulo 10, o apóstolo Paulo nos apresenta 5 pecados. 5 pecados que Israel cometeu e por isso foi reprovado. No capítulo 10. O capítulo 10 é um aviso para a igreja tomar cuidado com a sua liberdade. Vire para o seu irmão e diga isso, diga assim, irmão, diga assim, o capítulo 10 é um aviso para a igreja hoje tomar cuidado com a sua liberdade. Por isso é importante. Paulo começa mostrando, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12. Você vai entender que é uma advertência. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque talvez, quem sabe, um desses pecados, desses erros, desse errar o alvo, que a palavra pecado significa isso, não está sendo cometido por alguém aqui. Então você vai ficar alerta para que se alguém aqui se identificar com alguns desses erros, possa se corrigir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Exemplo para quem? E foram escritas para advertência nossa, da igreja, nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Qual é a igreja do fim dos tempos? A nossa. Estamos vivendo esse período. Então o que é que está dizendo? Que aquelas coisas foram escritas para a igreja desse tempo prestar atenção, conhecer, tomar cuidado, para nós não sermos reprovados. Aquele, pois, que pensa que está de pé, veja para que não caia. Você veio para cá hoje, e no seu entendimento você entende, pastor, eu estou de pé. Então essas advertências são para nós que estamos de pé, para nós termos cuidado para não cair. É importante? Sim ou não? Então vamos seguindo na palavra de Deus. Olha bem, Paulo começa mostrando que Israel era realmente o povo eleito, o povo escolhido de Deus. Por que que Paulo começa mostrando isso? Porque alguém hoje pode dizer assim: não, pastor, Israel era uma coisa, a igreja é outra. Como se existissem dois deuses.
O Deus de Israel do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Alguém já anda fazendo essa confusão e não aceita que nós possamos fazer uma correlação entre Israel e a igreja. Israel, Antigo Testamento, e igreja no Novo Testamento. Muita gente não aceita, porém Paulo começa explicando no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4, que existe muitas semelhanças entre Israel, igreja do Antigo Testamento, e a igreja do Novo Testamento, provando que eles eram também chamados, escolhidos e eleitos, assim como também nós somos. Se nós somos chamados, eleitos, escolhidos para servir a Deus, Israel também era e não era em nada diferente de nós. Capítulo 10, versículo 1. Olha só o que é que o apóstolo Paulo diz. Presta atenção. Ora, irmãos, não quero que ignoreis os nossos pais. Quem são esses nossos pais aí? Diga assim, a nação de Israel. Pois estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. 2. Tendo sido o quê? Batizados, assim na nuvem, segura aí, como no mar, com respeito a Moisés. Olha para cá. Quando nós, igreja hoje, aceitamos a Cristo, ou seja, entendemos o Evangelho, o projeto de Deus para nós, para a nossa salvação, pela revelação do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, qual é o primeiro passo que nós damos? Depois que nós cremos, nós somos batizados. Sim ou não? Quem já foi batizado nas águas aqui? Faz assim, pastor. Tendo sido todos batizados, presta atenção, assim na nuvem como no mar, a respeito de Moisés. Nós, igreja, somos batizados nas águas. Alguns são batizados por imersão, mergulham completamente nas águas. Ainda temos algumas igrejas, denominações que têm outra teologia e entendimento e não mergulha, não é por imersão, apenas por aspersão, joga uma águazinha na cabeça e considera batizado. Eu não estou aqui para dizer quem está certo, nem para quem está errado, não vou entrar no mérito dessa questão a respeito de qualidade de batismo ou em nome de quem se batiza. Eu só quero mostrar para vocês que a nuvem que cobria o povo de Israel e a passagem do povo de Israel pelo meio do mar foi considerado que eles estivessem sendo batizados. Aleluia. Então Deus proveu de alguma forma um meio de batizar os crentes da igreja do Antigo Testamento. Não foram batizados como nós somos batizados, mas Deus os batizou tanto na nuvem como no mar. É bem interessante. Então ele está dizendo, ei igreja, presta atenção. Vocês foram batizados nas águas, eles também foram. Até aí está tudo igual. Glória a Deus. Paulo começa mostrando que Israel era o povo eleito e usa a figura dos sacramentos, que são batismo nas águas, santa ceia para o povo de Israel, santa ceia, e também a figura do líder libertador que os tirou da terra prometida. Versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar, de um só pão espiritual, a ceia de Deus. Olhe bem. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o povo de Israel, como igreja do Antigo Testamento, foram batizados tanto na nuvem como no mar. Então eles passaram pelo batismo,
providenciado por Deus. E em nossa semelhança nós participamos de quê? Da mesa do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nós participamos da ceia do Senhor. Deus providenciou para eles também participarem da mesa do Senhor e da ceia do Senhor, pois Deus abriu os céus e fez chover pão do céu chamado maná, e eles, quando comiam daquele pão, eles estavam comendo o pão do céu, do qual depois o próprio Jesus Cristo falou aquilo que era como figura, falando da sua própria pessoa. Eu sou o pão que desceu do céu, a semelhança do maná. E nós participamos do vinho, que representa o sangue de Jesus. Como na época Jesus ainda não tinha morrido na cruz e ainda não tinha derramado o seu sangue, eles tomavam água. Água que saía da rocha, e a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. Então você começa a entender, queridos, quando Jesus estava morrendo lá na cruz, ele terminou de morrer, o soldado, para confirmar se ele já estava morto, pegou uma lança e furou o seu lado direito, e a palavra de Deus diz que saiu o quê? Água e sangue. A água representando a água do Cristo, pedra do Antigo Testamento, do qual saciava a sede do povo quando eles rodeavam e andavam lá pelo deserto, e o sangue da nova aliança, água e sangue misturado, mostrando que o próprio Cristo também era água espiritual que saciava a fome, a sede do povo no Antigo Testamento. Então nós entendemos o quê? Que o povo de Israel, na nossa semelhança, como igreja, foram chamados, sim ou não? Eleitos, separados, batizados, sim ou não? E também espiritualmente comiam a ceia do Senhor, comiam do pão do céu e bebiam da água que era Cristo. Os sacramentos do Novo Testamento no Antigo Testamento. E eu não estou inventando isso, está aí, ó. E bebiam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Então Paulo está dizendo assim, igreja, presta atenção. Assim como vocês foram chamados, eles também foram. Assim como vocês foram separados, eles também foram. Assim como vocês foram eleitos, eles também foram. Assim como Deus instituiu os sacramentos para a igreja, Deus deu um jeito de fazer eles passarem por esses sacramentos. Então, se eles foram rejeitados, nós também podemos. Começou a entender? Tem muita diferença da igreja do Antigo para o Novo? Não muita. Pelo menos no entendimento do apóstolo Paulo. Olhe bem, a nuvem, vamos trabalhar. Êxodo capítulo 13, versículo 21. A nuvem. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, verso 21. Vai ter muito disso hoje. Glória a Deus. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor era sobre eles, primeiramente com uma coluna guiando o caminho, à noite uma coluna de fogo clareando o arraial deles, e também mostrando e direcionando o caminho. E depois essa nuvem passou a cobri-los durante o dia, trazendo sombra e alívio para a quentura do deserto durante muito tempo. Então, essa nuvem e a passagem pelo mar representa para Israel, como disse lá o apóstolo Paulo, um batismo. Da mesma forma, eles passaram pelo meio do mar. Amém? Quem conhece aqui a história do povo de Israel passando pelo mar a pé enxuto? Pode dizer amém? Amém. Então pronto, não preciso nem buscar referência por causa do tempo. Porém,
A palavra do Senhor diz que também é como referência para eles, lá em Corinto, o líder Moisés. E quem Moisés representava? Moisés foi o quê? O libertador do povo, tirando eles da escravidão. Sim ou não? Quem foi que nos tirou da escravidão do pecado? Quem foi que nos tirou da servidão ao príncipe desse mundo? Cristo. Quem foi que quebrou as nossas correntes? Quem foi que nos resgatou do Egito? Quem foi que nos resgatou do mundo? Foi resgatado do Egito no Antigo Testamento por Moisés, e nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus. Então Moisés, figura de Cristo. Assim como eles seguiam Moisés, no Novo Testamento agora nós seguimos Cristo. Moisés tinha a incumbência de levar aquele povo para o quê? Para a terra prometida. Sim ou não? A terra que Deus havia prometido para os seus pais, terra boa que manava leite e mel. E o nosso libertador está nos levando para onde? Para o céu. Terra prometida, só que não é nesse mundo. Então está tudo muito parecido. Sim ou não? Muito bem. Isso quer dizer que os erros que eles cometeram e foram reprovados, se a igreja cometer, Deus nos reprova do mesmo jeito. Quem já começou a entender? Responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Israel usou a sua liberdade para ser reprovado. E a igreja, hoje? Vamos continuar. Falei sobre a Santa Ceia. No verso 5 de 1 Coríntios, capítulo 10, nós temos a advertência que, mesmo Israel sendo o povo escolhido, a maioria deles foi rejeitada. Olha só. Entretanto, Deus mesmo, olha, presta atenção, olha para mim, é importante. Eles foram batizados, sim ou não? Eles participaram espiritualmente da ceia do Senhor, sim ou não? Eles tinham um líder que representava Cristo para guiá-los até a terra prometida, sim ou não? Parece com a igreja hoje? Nós fomos batizados, sim ou não? Nós participamos da mesa do Senhor, sim ou não? Nós temos Cristo nos dirigindo e nos guiando para a pátria celestial hoje, sim ou não? Mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo que foram prostrados no deserto. Você sabe o que é que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que eles foram reprovados, que Deus não se agradou da maioria deles e os matou. Não cumpriu sobre eles a promessa de levá-los à terra prometida. Por acaso eles não saíram do Egito em direção para ir morar na terra prometida? Sim ou não? Eles não estavam caminhando para a terra prometida, sim ou não? Sim, mas a maioria deles não chegou lá porque Deus os matou. E agora? Você já tinha parado para pensar nisso? Nós também estamos nessa caminhada. Eu estou caminhando para a Nova Jerusalém. Eu estou caminhando para a nossa terra prometida. Você tem essa esperança? A nossa terra prometida é o céu. O Senhor Jesus Cristo disse: eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para estar comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E ele está falando do céu, ele está falando de mansões celestiais. Ele está falando da sua casa, onde ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Essa é a minha esperança. É a sua esperança também, morar no céu? Glória a Deus. Porém, a esperança daquele povo que saiu do Egito também era entrar na terra prometida.
também era entrar em um paraíso na terra, também era herdar a terra que emana leite e mel. Então havia para eles uma promessa de uma herança. A diferença é, a herança deles, de Israel, era terrena, e a nossa, diga assim, a nossa herança é celestial. Mas nós estamos numa caminhada, semelhantemente ao que eles estavam. Eles caminharam no deserto do Oriente Médio. Nós estamos caminhando no deserto desse mundo. Mas nós vamos chegar lá pela fé em nome de Jesus. Embora eles tivessem promessa, desde Abraão, Isaque e Jacó, de que eles herdariam a terra prometida, a maioria deles não entrou. Saíram do Egito, mas não entraram na Canaã. Saíram do Egito, mas não herdaram a promessa. Saíram do Egito e ficaram pelo meio do caminho. Está escrito ou não está? Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Deus prometeu para o povo de Israel o deserto? Sim ou não? Não. Deus prometeu a terra prometida, Canaã. Mas a maioria deles não chegou lá. Deus nos prometeu o céu. Olha para mim. Mas se nós usarmos errado a nossa liberdade, a tua liberdade, tu presta atenção que isso equivale à tua vida. Se nós usarmos errado a nossa liberdade, estamos correndo o risco de ficar pelo caminho, assim como eles ficaram. Vocês estão entendendo? Talvez não estejam gostando. Mas entendendo, eu sei que vocês estão pelo silêncio que vocês estão fazendo. O povo escolhido no Antigo Testamento, o povo que foi batizado na nuvem e no mar, o povo que comeu o maná que choveu do céu, o povo que bebeu da água que saiu da rocha, que era Cristo, a maioria deles, os mesmos que tinham a promessa da herança da nova terra, da Canaã, não chegaram lá. E Paulo está dizendo, presta atenção, porque assim como eles foram reprovados, se a gente aqui, nós fomos batizados, nós comemos, participamos da ceia, nós temos um líder que nos dirige para lá, mas se nós cometermos os mesmos erros que eles cometeram, nós também não chegaremos. Pouca gente está pregando isso, pouca gente ensina isso, porque tem medo de o povo ficar entristecido, não vir mais, sumir, desaparecer, ir embora da congregação. Mas a palavra de Deus é quem está dizendo. E eu estou te advertindo, é porque é por amor, é por responsabilidade. Eu estou servindo a Deus para morar no céu. E eu quero que você venha também em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, se eu vejo que você está em perigo, e eu não te adverti, não abri os teus olhos, eu sou teu amigo? Não, então eu sou teu amigo, eu estou fazendo o bem para você aqui nessa noite. Glória a Deus. A maioria deles foi rejeitada. Está escrito lá em Números, capítulo 14, versículo 29 e 30. Vocês vão ver pela palavra, rapidinho eu termino. Neste deserto cairá o vosso cadáver. É Deus falando com eles na época. Como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não, olhe bem, igreja, olha para cá. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar. Deus jurou que eles entrariam. Deus prometeu, mas não entraram. Que entrariam para habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, foram os únicos dois, olha para mim, de toda aquela geração que saiu lá do Egito, que tinha de 20 anos para cima, os únicos que entraram na terra prometida, só foram dois, Josué e Calebe. O restante de
toda aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, morreu no deserto e quem matou foi Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Se voltar ao 29, você vai ver que é Deus que está falando. Olha o que é que Deus está dizendo. Neste deserto, o que é que vai acontecer? Diga aí, igreja, vocês estão com medo? Cairá o vosso cadáver. Como também todos os que foram contados segundo o censo de 20 anos para cima entraram? Não. Aí então a gente precisa abrir o olho do entendimento e dizer assim, por quê? Será que eu estou vacilando do mesmo jeito? Será que eu estou cometendo os mesmos erros? Será que eu estou na turma dos que vai ficar ou dos que vão chegar lá? Você se interessa no assunto? É a tua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus não jurou, irmãos, que eles entrariam. Deus não prometeu que eles entrariam. E por que eles não entraram? Sabe por quê? Diga assim, pelas escolhas erradas que eles fizeram. E aí, crente, como é que ficam as coisas? É sério? É muito sério. Os 5 pecados que provocaram a ira de Deus, vocês querem saber quais foram? Vocês querem saber por que essa geração foi reprovada? Vocês querem saber por que daquela multidão de quase 3 milhões de pessoas, todos os que passavam de 20 anos para cima, só entrou quantos? 2. Brinca com Deus. E o resto, que foi feito deles? Que foi feito do resto? Só entrou 2, e o resto? Você tem coragem de dizer? Morreram. Eles herdaram a terra que Deus prometeu? Não. Eles entraram na terra que Deus prometeu? Não. E por quê? Porque Deus não se agradou da maioria deles e por isso os matou e deixou o cadáver deles no deserto. E Paulo está dizendo, ei, você pensa que é vulgar a graça de Deus? Você pensa que agora, na graça, agora você pode viver do jeito que você quer? Você pode fazer o que você quer? Você pode pintar e bordar e ganhar o mundo e pecar e fazer o que quiser e continuar dizendo que é crente? Sim, você pode dizer que é crente porque a boca fala o que quer. Mas ser de verdade, ter o nome no livro da vida, é somente para os que são obedientes à palavra de Deus e tementes. Aleluias. Hoje qualquer um diz que é crente. Qualquer coisa diz que é crente. É fácil, a boca fala simplesmente. Agora, o ser de verdade é outra coisa. Ser salvo, né, irmão? Porque crente, segundo a palavra de Deus, usando aqui assim de uma palavra pesada, até o diabo é. E a Bíblia diz, crê que estremece. Ou seja, é mais crente do que muitos crentes, porque tem muito crente que crê, mas nem estremece. Os 5 pecados que provocaram a ira de Deus são 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Olha na tua Bíblia. Versículo 6 diz, ora, essas coisas foram-nos feitas em figuras. Por um exemplo para quem? Essas coisas se tornaram exemplo para... Quem é esse nós? Igreja. Diga assim, esse nós somos nós. Exemplos para nós. A fim de que? Primeiro pecado. Não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Primeiro erro que eles cometeram, usando errado a sua liberdade. Cobiçaram coisas más. Números, capítulo 11, versículo 4 a 6. Aleluia. Aí você vai já entender aqui a palavra direitinho. Quer dizer que um dos erros dele, dos pecados dele, foi cobiçar coisas más? Que coisas más foram essas?
Números, capítulo 11, versículo 4 a 6. Aleluias. E o populacho que estava no meio deles, quer dizer, o povo, pessoal de fora, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne para comer? Olhe bem, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este pão do céu, maná. Deus, todos os dias, preparava para eles um banquete. Nenhuma outra nação da terra comeu um pão preparado pelo seu próprio Deus. Nunca se ouviu falar de Deus trabalhar de padeiro para ninguém. E, no entanto, o próprio Deus preparou o alimento daquele povo por 40 anos. Era um pão feito pelo próprio Deus, e eu acho que era bom, gostoso. Todos os dias chovia pão do céu, e eles estavam desprezando o pão do céu, com saudade, com desejo das coisas do Egito. Lá de onde eles haviam saído da escravidão, lá de onde eles haviam tirado as costas do chicote, lá onde eles não valiam nada, lá onde os filhos homens que nasciam nas famílias eram assassinados e jogados para os crocodilos do Nilo, lá onde eles eram escravos e não valiam nada, estavam desprezando o que Deus estava dando, com saudade do Egito. É pecado? Sentiu o drama agora? Sinto o drama mais. Representa a igreja de hoje, nós, desprezando o pão do céu. Aqui, ó, palavra de Deus. Tem pouco crente valorizando a palavra de Deus. Tem muito crente ficando em casa em dia de culto e pode vir ouvir, ser instruído na palavra, prefere ficar grudado na televisão, no WhatsApp, no Facebook, seja lá em quê, desprezando o pão do céu e lembrando do mundo. Glória a Deus. Vocês estão batendo palma porque vocês são crente mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos? Representa a igreja hoje desprezando o pão do céu, que é a palavra de Deus, e tendo inveja das coisas do Egito. Você sabe de que é que eu estou falando também? Eu estou falando, sabe de quê? Eu estou falando da igreja evangélica brasileira usando a sua liberdade dada por Deus, em vez de proclamar o evangelho da salvação, não, vai se misturar com o mundo e pular carnaval. Com saudade do mundo, é porque não tirou o mundo do coração, então inventam carnaval evangélico. Você sabe o que é isso? É o povo que se diz crente com saudade das panelas do Egito. Vocês estão me entendendo, irmãos? E como tem crente com saudade das panelas do Egito, meu irmão? Agora, mês de junho e mês de julho, está cheio de crente, igreja, ministério e pastores, tudo com saudade das panelas do Egito. Em vez de pregar a palavra da salvação dentro da igreja, estão fazendo o arraiá de São João. E você vai me dizer que uma festa de São João é de Deus? Pode colocar o nome que quiser, sem João e com Jesus, isso é só disfarce, é festa idólatra. E na idolatria católica é São João, que é um ídolo, e São Pedro, que é um ídolo. É festa mundana, idólatra. E a igreja, com saudade
das panelas do Egito estão voltando para lá. Se você não concorda, você tem todo o livre direito de não concordar. Mas o que eu estou falando para você, pede ao Senhor para abrir os olhos do teu entendimento, que Deus vai te mostrar. Festa junina, boates evangélicas, bebida alcoólica. A quantidade de evangélicos hoje bebendo bebida alcoólica é uma coisa fora do comum. Swingueira evangélica, raves evangélicas, boates evangélicas e por aí vai. Você sabe o que é isso? É um povo que tem tudo para ser feliz, que tem o maná do céu, desprezando o maná do céu, com saudade das panelas velhas do Egito. É o mesmo pecado cometido pelo povo de Israel. Você sabe o que é que Deus fez com eles? Caíram mortos pelo caminho. Estou dizendo que você vai morrer fisicamente não, mas a quantidade de crentes, pastores, mortos é muito grande dentro das igrejas. Tem nome de que vive, mas estão mortos. Por quê? Porque além deles estarem com o coração no Velho Egito, ainda leva a igreja para o pecado do Velho Egito. E o que é que fica desprezado? O pão do céu. A palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está entendendo, meu irmãozinho? Pastor, no meu entendimento isso não tem nada a ver não. É contigo e Deus. É contigo e Deus. Deus te deu, e a mim também, liberdade. Cuidado com o que você anda fazendo com ela. Cuidado com a sua liberdade. Primeiro pecado que eles cometeram: cobiçaram coisas más. Grande parte da igreja hoje está do mesmo jeito de Israel naquele tempo. Com saudade do mundo. Igualzinho. 2, versículo 7. Deixa eu ler aqui, continua lá para o lado de Números. Não vos façais, pois, idólatras, como, olha bem, capítulo 10, versículo 7, 1 aos Coríntios. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo se assentou a comer e a beber, e se levantou para fazer festa. Segundo pecado que Israel cometeu e foi reprovado. Eles se fizeram idólatras. Ah, pastor, peraí. Não existe idolatria em igreja evangélica. Será que não? Eu acho que nós não temos imagens de escultura, mas idolatria no nosso meio é o que não falta. Tá? Pastor, diga aí algumas coisas que são idólatras. O bezerro de ouro foi a idolatria deles na época, lá para Israel. O bezerro de ouro hoje representa, sabe o quê? Dinheiro. Riquezas no coração dos líderes, dos pastores e de grande parte do povo. A avareza, pela palavra de Deus, é chamada de idolatria. E o que é que nós estamos vivendo nesses últimos dias na igreja dos últimos séculos? Todo mundo correndo atrás de riqueza, campanhas só para dinheiro, os pastores desviando o dinheiro do ministério, desviando o dinheiro da igreja para ficar rico, para comprar mansões, sítios, carrões, casas de praia, apartamentos, é riqueza, riqueza, riqueza. E a igreja tem esquecido do evangelho da salvação e tem buscado coisas dessa terra, colocando o dinheiro como um ídolo. Pastor, onde é que está escrito isso? Colossenses 3, 5 e 6. Fala que avareza, amor ao dinheiro é idolatria. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje também. A maioria das pregações é pregações humanistas, pregações materiais, somente para plantar desejo de riqueza no coração dos crentes. Olha o que está escrito. Fazei, pois, morrer, Colossenses,
Capítulo 3, versos 5 e 6 diz: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Diga para você mesmo assim, baixinho, diga assim: o amor ao dinheiro. Diga assim: e o apego às coisas materiais é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós temos no nosso meio hoje muitos tipos de idolatria. E mamon, dinheiro, riqueza, é uma delas. Uma delas. Não é proibido você ser abençoado, trabalhar, estudar e prosperar. Pecado é você ter isso como uma prioridade da sua vida e o dinheiro como um ídolo no teu coração. Isso é que é o pecado. Tá certo? É ser possuído por isso. Mas também ainda existe também um outro tipo de idolatria, porque o versículo 7 termina dizendo que o povo comeu e bebeu e se colocou para folgar. Você sabe qual é o outro ídolo que nós temos hoje? O nosso próprio eu. Você sabe quando é que nós nos tornamos o nosso próprio ídolo? Quando você se põe acima do bem e do mal. Quando você ouve a palavra de Deus e não se coloca diante de Deus para receber a correção, é porque você está inchado e o seu coração em você é o seu ídolo. Muitos crentes, quando se coloca como ídolo, não se corrige e se coloca acima da correção. Você sabe como é que chama isso? Idolatria. O seu próprio eu é o seu ídolo. Deu para entender? A pessoa não se converte, não muda. Está sempre indo de encontro à vontade de Deus, contrário a Deus. Por quê? Porque eu posso fazer, eu escolho ser assim. Então quem é o ídolo dele? Ele próprio diante de Deus. Idolatria. E aí por aí vai. Idolatria dinheiro, idolatria o seu próprio ego, idolatria pode ser filhos, idolatria pode ser esposo, esposa, idolatria pode ser o teu patrimônio, a tua empresa. Idolatria pode ser muita coisa. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar diante de Deus se tornou um ídolo. E por causa da idolatria, eles foram reprovados. E na nossa geração tem muito crente reprovado porque é idólatra. Terminando. Terceiro pecado que eles cometeram. Versículo 8. 1 Coríntios capítulo 10, verso 8. Que foi que eles fizeram? E não pratiquemos imoralidade. Em algumas traduções aí diz prostituição. Pois eles se prostituíram, como alguns deles, e caíram num só dia. Quantos? 23 mil. Vocês acham que esses que a Bíblia diz que caíram, foi porque eles tropeçaram numa pedra e caíram? De que é que vocês acham que a Bíblia está falando? Morreram. Quem foi que matou? Foi Deus. Por que ele mata? Porque ele pode. Porque ele é o dono da vida. Ele não mandou o povo escolher a bênção e a maldição? Não mandou escolher os dois caminhos? O povo escolhe errado, consequência do povo. Qualquer um de nós aqui tem a opção da obediência, sim ou não? E se você escolher desobedecer? A escolha errada foi você que fez, mas você vai colher as consequências. E é isso que eu estou ensinando nessa noite. E Paulo ensinou isso em 1 Coríntios capítulo 10, dizendo: o Deus do Antigo Testamento é o mesmo, não mudou. E se vocês vacilarem, caírem nos mesmos erros,
Assim como aquele povo saiu do Egito, mas não chegou na terra prometida, vocês também saíram do Egito, mas um bocado não vai chegar. É chato de dizer? É, mas eu tenho que dizer. Sabe por quê? Porque corrigir é amar. Quem corrige, ama. Quem ama, corrige. Então você vai pensar. Você vai pensar. Você ainda vai ter saudade das cores do Egito? Vai não? Por quê? Porque desagradou a Deus, porque provocou a ira de Deus. Você está me entendendo, irmãos? Glória a Deus. Então quando alguém chegar para você e dizer assim, bora irmão, dá uma puladinha ali no carnaval evangélico. Aí o que é que você diz? Meu irmão, das panelas do Egito eu quero é distância, eu estou comendo é maná. Eu não sinto fome nem sede de nada não, eu estou cheio, eu estou preenchido, eu estou completo, Deus é tudo que eu preciso, a palavra de Deus me encheu, a presença do Espírito Santo é o meu alimento. Fica com o teu carnaval que eu fico com o meu Jesus, que eu fico com a palavra, que eu fico com a presença de Deus. Glória a Deus. Ou por acaso o carnaval é coisa de crente? Sim ou não? Ou é do mundo? Que eu saiba, desde quando eu me entendo por gente, já estou com mais de 50 anos, que existe carnaval do mundo. De um dia desse para cá foi que os crentes resolveram se meter no meio. Foi ou não foi? Faz quem quer. Eu não adoto. Eu não entro nisso. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, prostituição. Existem dois tipos, eu vou apenas relatar dois tipos de prostituição que o povo cometeu. Bora lá. Números, capítulo 25, versículo 1 a 3. Dois tipos de prostituição que o povo de Israel cometeu e por isso eles morreram. O cadáver deles caiu no deserto, só entrou dois. Números 25, de 1 a 3. Olha ver o que foi que o povo fez. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha para mim. Israel cometeu dois tipos de prostituição. Primeira, sexual. Os filhos de Israel, que era o povo santo, o povo eleito, o povo separado, o povo chamado por Deus, tirado do Egito, coabitaram sexualmente com as filhas do mundo, de Moabe. E era proibido por Deus, era proibido pela lei. Segundo, eles se prostituíram culturalmente. Eles se prostituíram moralmente e sexualmente. Porque pegaram o seu costume de idolatria e também absorveram e aceitaram. Não somente cometeram a prostituição carnal, a conjunção carnal, mas também a intelectual e a moral. E muitas vezes, infelizmente, olha para cá, eu não tenho medo nem vergonha de dizer, existe muito pecado sexual escondido dentro das igrejas evangélicas. E infelizmente tem muitos líderes que não estão mais falando, não estão mais combatendo, não estão mais dizendo nada, estão deixando rolar. Sexo entre os jovens é normal não, é pecado. Chama-se fornicação. E a palavra de Deus diz, pelo menos a minha Bíblia diz, que os fornicadores não vão entrar no reino dos céus. Pode ser quem for. Pode ser o pastor sendo casado, quem é casado não fornica, o casado ele adultera. E existe muita fornicação e pecado sexual escondido, às vezes nos altares das igrejas.
E muitas vezes entre o povo, e ninguém combate, mas é pecado. Vocês estão entendendo, irmãos? É pecado. E a prostituição moral, você sabe o que é? Se a igreja se misturar com a falsa moralidade do mundo, absorver os costumes do mundo, a ideologia do mundo, a maneira do mundo ser e pensar, passar para dentro da igreja. Isso é prostituição cultural e moral. Quem consegue entender o que eu estou falando? É isso que está acontecendo também no nosso meio. Pecados que Israel cometeu, e por isso eles foram reprovados. Quem está entendendo? Estou terminando já. Você entendeu o que eu estou pregando aqui nessa noite? Então, você está de pé? Quem aqui está de pé? Olhe que não caia. Não é isso que diz o versículo? Não foi isso que nós lemos? Você está de pé? Olhe, não caia. Não caia em quê? Nesses pecados. Conseguiu entender, irmãos? Para quê? Para não ser reprovado. Vire para o seu irmão com amor, com carinho. Já dei um sorriso para o irmão hoje, já? Tem irmão aqui que parece que está com medo da pregação. Meu irmão, tem irmão aqui que está tão apavorado que eu estou vendo a hora se levantar e sair correndo. Eu estou pregando aqui, o irmão está agarrado com as duas mãos na cadeira, está assim. Como quem diz assim, termina logo, pastor, misericórdia, estou para morrer aqui. Espera aí, rapaz, tem calma. Vire para o seu irmão com carinho, porque a palavra é pesada, e diga assim: irmão, os crentes que cometem esses pecados estarão reprovados. Você entendeu? E por que você não aplaudiu Jesus? Se eu tivesse falado a palavrinha mágica vitória, como a frase terminou em reprovados, os irmãos ficaram tudo... Mas eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar a igreja. É para o teu bem, igreja. Esse é o meu trabalho aqui como pastor. Glória a Deus. Não se prostitua sexualmente, não se prostitua moralmente, não se misture com a imoralidade do mundo. Em todos os aspectos. Porque senão, nós estamos usando a nossa liberdade para ser reprovado. Tudo eu posso, mas nem tudo convém. Um casalzinho de namorado sai da igreja, em cima da motoquinha, ou os dois dentro de um carro e tal, e vai por ali, não sei o quê. Aí passa na frente ali, do motelzinho, não sei o quê. O que é que impede deles entrarem? Eles não estão livres? Não são de maior? Não estão com a identidade? Eles podem entrar, não pode? Tem liberdade para isso? Mas se usar a liberdade para isso, você está reprovado. Deu para entender agora? É assim. Versículo 9. Eles tentaram a Deus. Você sabe o que é o que é tentar a Deus? Abusar da bondade dele. Pessoal, é tentar fazer Deus de besta. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram. Olha aí, mais um juízo. Eles colocaram Deus à prova e sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou umas cobrinhas. Mas cobrinha morreu gente adoidado. Por quê? Porque eles colocaram Deus à prova, tentaram fazer Deus de besta. Aí Deus mandou umas cobrinhas. Não foi cobrinha de duas cabeças, não. Foi umas cobrinhas venenosinhas, matava os bichinhos mesmo. E quem era que mandava? Quem foi que mandou as cobrinhas? Foi Deus. E Deus manda cobrinha? Manda. Você sabe o que é que acontece hoje?
os crentes entram deliberadamente em desobediência. A palavra de Deus diz que desobedecer, que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Está escrito lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel. A desobediência é como o pecado de feitiçaria. Vem cá. O que é que o feiticeiro faz, irmão? Promove rituais, olha para mim, para atrair demônios. O cara vai lá, está chamando lá os capetas, lá fazendo as suas magias lá, as suas coisas, está batendo lá. O que é que ele quer? Atrair demônios. A Bíblia está dizendo que o pecado de desobediência é como o pecado de feitiçaria. Você sabe o que é que a Bíblia está dizendo? A desobediência atrai demônios. Assim como a desobediência do povo de Israel atraiu o quê? Serpentes. Aí depois a vida do crente está toda encalacrada. Pastor, derrama aqui um óleozinho na minha cabeça. Meu irmão, para desobediente, pode jogar dentro de um barril de óleo, não muda nada. Tem que se arrepender e se converter e obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. O que é que adianta derramar óleo na cabeça de desobediente, meu irmão? O que perdoa pecado é arrependimento. Glória a Deus. Bom, vira para o teu irmão e diz assim: irmão, cuidado com as cobras. E no versículo 10 diz: murmuraram contra Deus. Murmuraram, nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Olha mais um juízo. E foram o quê? Destruídos pelo exterminador. O exterminador era um espírito maligno que os matou. E agora, como é que fica, igreja? É sério o que eu estou dizendo? Então toma cuidado. Se você está de pé, cuida para que você não caia. Que é o versículo 12. Murmurar é reclamar do agir de Deus na nossa vida. É dizer que Deus não sabe o que é que faz. É você pegar a sua vida de volta para você dirigir, uma vez que você já entregou a vida para o Senhor. Essa doeu. É dizer: Deus, me dá minha vida de volta, que tu não sabe fazer nada que preste com ela não. É murmurar. Foi isso que o povo de Israel fez. Viu? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, não caia. Não caia em quê, pastor? Na cobiça das coisas más. Não caia em quê, pastor? Na idolatria. Não caia em quê, pastor? Na prostituição. Não caia em quê, pastor? Em tentar a bondade de Deus. Não caia em quê, pastor? Em murmurar contra a vontade de Deus. Não caia. Porque se você cair, oh, aleluia, ainda bem que o Senhor tem misericórdia para nos levantar, né? Mas tem pessoas que caem e não tem tempo de levantar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, atrai demônios. E a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus disse isso para Saul por causa das suas rebeliões. Serve de exemplo para nós? Sim ou não? Fica de pé em nome de Jesus.